Oi, galera. Beleza, gente? Vamos chegar? Vamos nessa? Partiu, pessoal. Vai chegando, gente. Que frio, pessoal. Bora, gente. Bora, gente. Vai chegando aí, tá? Tomar meu cafezinho. Ai, 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 hein? Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. Chegando a galera. Devagarzinho. Vamos nessa, gente. Vamos entrar. Vou dar mais um minutinho para a galera chegando, tá? Belezinha? Como é que vocês estão? Estão todo mundo de boa aí? Ei, meu povinho. Oi, Clarinha. Bom dia. Vai chegando. Vamos chegar, pessoal. Acho que tem... Já tem uma galerinha, né? Faltando mais gente, hein? Vamos nessa? Eu vou pegar... Antes de abrir o meu arquivo, pessoal, queria falar com vocês que já estão aqui. Chegou mais gente? Chegou a Ana. Pessoal, na aula, antes de começar a minha aula, eu queria falar com vocês sobre algumas coisas, assim, que é o que a gente está planejando para esse final de semestre. Vou tratar de dois assuntos. O primeiro assunto é o nosso projeto das eleições. Ele está com uma certa dificuldade para ser conduzido por conta do distanciamento. É um projeto que exige muito debate, é um projeto... Oi, meninas! Oi, Livinha! É um projeto que exige muito debate, que exige muita reflexão, que gera muitas dúvidas, e vocês estão distantes, né? Infelizmente, esse é um ano atípico, nós estamos enfrentando um ano mais complicado. Então, eu acho que é o caso da gente suspender temporariamente, tá? Essas ações, porque vocês estão com dificuldade, vocês estão ainda estão sobrecarregados, eu também estou, vocês também sabem disso, né? Então, a gente vai suspender pelo menos esse mês as atividades, e aí quando a gente voltar, no começo do mês de agosto, a gente retoma o projeto e refaz o nosso cronograma. Talvez pensando até num formato mais simples do trabalho, entende? Uma coisa mais simples que possa ser encaixada aí nesses 2 meses que restarão para as eleições municipais. Até porque nós não sabemos se as eleições acontecerão realmente em outubro, né? Nós não sabemos nada, na verdade. Ninguém sabe nada do que vai acontecer. O Brasil virou um House of Cards. Lembra? Você já assistiu aquela série? Não. Você nunca sabe o que vai acontecer no próximo episódio. É sempre uma coisa louca, né? Eu acho até que a história essas coisas que estão acontecendo no Brasil são mais interessantes e mais picantes do que propriamente o House of Cards. Quem assiste a série vai entender o que eu estou falando. Acho que o Brasil deixa House of Cards do chinelo, né, Lívia? Você assiste ou não? É um pouquinho? Então, vamos... e aí tá, beleza. Então tá suspenso. Quando a gente voltar, a gente refaz. O que você tem feito, guarde, tá? No seu grupo tem... Algumas pessoas me mandaram, né? Algumas coisas. E mantenha isso aí guardadinho, que aí no retorno a gente faz aí uma aula simplesmente para colocar em dia e para saber o que nós vamos fazer a partir do dia 3 de agosto, tá bom? Esse é um ponto.
o outro assunto que eu queria tratar com vocês é sobre a pandemia, né? Eu estava conversando com o Suzuki e conversei e falei para ele de uma situação que eu passei essa semana passada. Assim, primeiro, a pandemia, ela alterou as nossas vidas, né? Querendo ou não, a gente está vivendo uma época de muita incerteza, de muitos problemas. As pessoas saíram do seu lugar comum, né? E, por exemplo, a minha vida mudou muito profissionalmente. Eu tive que estudar muito recursos tecnológicos, eu tive que mudar o meu roteiro de estudos, eu tive que aprender técnicas um pouco diferentes para poder ensinar vocês, enfim, eu fui estudar, né? Mas, assim, a minha vida mudou muito, como eu disse, mas, ao mesmo tempo, pouca coisa mudou no sentido econômico, assim. Eu não tive nenhum problema financeiro, né? Meus empregos estão todos mantidos, meus salários estão todos mantidos. Eu não estou tendo problema com isso, entende? Inclusive, minha vida melhorou do ponto de vista da minha saúde, por exemplo, melhorou. Estou comendo mais em casa. Melhorou mais ou menos, né? Que eu queimei minha mão, mas foi um acidente. Mas assim, eu estou comendo melhor, eu estou mais na cozinha, a minha família está mais unida do que nunca. Já éramos unidos, né? Mas nós estamos todos os dias juntos. Isso, assim, é incrível, é fantástico, é maravilhoso. Eu que moro em Maringá, né? 2 dias da semana eu moro em Maringá. Eu era muito longe, muito ausente nos finais de semana. Minhas filhas estão adorando, mas claro que isso é passageiro, isso vai acabar, mas serviu para a gente ficar um pouco mais tempo juntos e tal. Até, como eu falei, melhorou a minha vida do ponto de vista familiar, da saúde, porque comendo em casa você experimenta coisas mais saudáveis. Então, melhorou nesse sentido. Entende? Só que para muitos não, né? Para muitos não. Porque se você pensar, minha vida melhorou, sim. Melhorou profissionalmente, porque agora, por exemplo, eu tenho essa pegada da internet, além da pegada que eu tenho na sala de aula, né? E melhorou, como eu falei, com o convívio com a minha família, ficou mais intenso, ficou mais próximo, ficamos mais unidos e tal. Mas para muita gente não, entende? Para muita gente as coisas ficaram ruins, pioraram. E na semana passada eu vi uma matéria num jornal onde um homem da minha idade, com filhos como eu, né, dava um depoimento para o repórter dizendo que ele tinha perdido o emprego em março, no início da pandemia. Estava sem emprego em março, nós estamos em julho, né? E ele está sem emprego há 4 meses, em quase 5 meses, entendeu? E ele confessou para o repórter que naquele dia ele não tinha dinheiro para comprar uma dúzia de ovos para fazer para dar para os filhos comerem, entende? E aquilo me devastou, porque eu tenho esse perfil mais humanitário, vocês sabem, eu sou muito próximo das pessoas, essa coisa que desde criança, né, minha família é assim, entendeu? E eu me comovo muito com esse tipo de situação, eu me comovo muito com esse tipo de coisa. E eu fiquei muito comovido com aquele depoimento, porque eu me coloquei no lugar daquela pessoa. Imagina se acontece isso comigo, meu. Imagina se eu não tenho dinheiro para comprar uma dúzia de ovos para minhas filhas darem, para dar para minhas filhas comerem. Eu simplesmente eu acho que eu não suportaria uma situação dessa. Então, não teria estrutura para suportar uma situação dessa. Então, eu fiquei muito muito triste com aquilo. Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu pensei assim, não, eu não posso ficar aqui de braços cruzados vendo esse tipo de coisa acontecer. Claro que eu sou uma pessoa, né? Quem dera se todo mundo pensasse como eu, ou fizesse alguma coisa, né? E aí, o que eu pensei? Eu pensei da gente, eu e vocês, que eu tenho de melhor é vocês, né? Junto da minha família, vocês são tudo para mim, né? É o meu maior bem, são os meus alunos. Eu pensei, eu vou fazer alguma coisa com a molecada, né? Com os meus alunos. E aí, o que eu pensei? Todo ano, vocês sabem, o ano passado aconteceu, todo ano eu faço uma feijoada, né? Para a escola toda comer. Não sei se vocês participaram ano passado, mas eu faço todo ano. Geralmente, o primeiro ano não vai porque tem vergonhinha, né? Mas eu faço para toda a escola.
E é assim, a gente confraterniza geralmente no final do semestre. Eu dou feijoada para vocês, vocês comem e vão embora. E só voltam depois das férias, né? Esse ano não é possível fazer isso. Esse ano vai ser difícil fazer e nos encontrarmos, né? Então, mas eu pensei, a gente não se encontra, mas eles não podem não ficar, eles não podem ficar sem comer a feijoada, porque não dá sorte, entendeu? Vocês têm que comer a feijuca. Não vale, não tem como sair de férias sem antes comer a feijoada do Rafa, né? E tal. Então eu pensei em fazer essa feijoada dessa vez, sem a presença de vocês, numa modalidade de drive-thru, entendeu? Onde eu faço a feijuca e vocês vêm buscar. Ou eu vou levar, de alguma forma, eu dou um jeito, eu contrato o Homem-Aranha para entregar para mim, ele é um bom entregador. Então, aí ou a gente faz o esquema de drive-thru, ou a gente entrega para vocês e vocês comem essa feijuca em família e em troca dessa feijuca vocês doam alimentos, né? Ou roupinha, ou blusinha. Isso a gente vai decidir ainda. Eu só queria saber se vocês acham uma boa ideia, se vocês acham uma boa ideia, né? Se vocês estão dispostos a ajudar, a contribuir e ao mesmo tempo comer a feijuca do Rafa, tá? Aí, como eu estou lançando a campanha Feijuca Solidária, mais ou menos isso, não tem um nome ainda, mas é a Feijuca Solidária do PRO, né? Dá só um sim, um ok, ver se você curtiu, porque só para a gente ter uma ideia, para fazer um levantamento pelo chat, né, de quem vai participar. Tipo assim, levanta o dedinho lá no chat, ou, né, só para eu ter, porque hoje, como a aula está gravada, o chat também fica gravado aqui no meu computador, aí eu tenho mais ou menos um balanço aí, uma ideia de quem vai participar. Se você não estiver na cidade, não dá para você participar, claro, né? Mas se você tiver, se você tiver afim, se você não come feijoada, mas seu pai come. Se você não come feijoada, mas tua mãe come, entendeu? Veja aí, né? Com a sua família. Você tem ainda mais umas semanas, né? Dia 2, tem 16 dias, mas é preciso ter uma ideia de quem vai participar para poder planejar a quantidade de feijuca, entendeu? Para a gente fazer, tá bom? Está lançada a campanha Feijuca Solidária, Feijuca Drive-Thru, né? Entregue pelo Spider, tá? Você vai receber em casa. Meu café gelou. Que horror! Que horror! Bom, daí beleza. Vai colocando. Se você não decidiu ainda, você coloca. Você vai confirmar com o seu professor Suzucão, tá? Beleza? É nós ou não? Vamos lá então, vamos começar a nossa aulitia. Babababum, babá. Beleza, aqui achei nosso roteiro. E a gente tem aí um belo caminho, né, pela frente. Vamos lá. Ô, gente, só me ajuda. Eu tô meio... Cometi o erro de não olhar o finalzinho da aula, que eu sempre faço. Vocês dão uma força pro Rafa? Nós já estamos na... Cadê? Peraí. Estamos aqui, ó. Por aqui, peraí. Acabou Napoleão, né? Acabou Napoleão, não? Não acabou? Ah, não, então beleza. Então, peraí. Era napoleônica... Aqui. Ele vai voltar para a França, né? Ele foi preso já ou não? Rafa, eu acho que a última coisa que você falou foi do Tratado de Fontainebleau. Do Tratado de Fontainebleau, né? Então, beleza. Então, tá. Então, aqui, ó. Obrigado, viu Maria? A gente está aqui numa fase em que o Napo, ele cometeu... Na verdade, ele deu uma vacilada monstra, né? Quando ele invadiu a Rússia no inverno, né? A Rússia, no inverno, ela tem lugares onde a temperatura chega a 20 graus negativos. Isso já é realmente um friozinho gostoso, né? E associado a essa temperaturazinha agradável, a neve é um outro fator que atrapalha bastante os planos do exército inimigo e tal. E aí os russos usaram aquela estratégia da terra arrasada que eu falei para vocês, que é a destruição das cidades que estão no caminho dos soldados inimigos. Então o cara chega na cidade, o exército napoleônico chegava nas cidades, encontrava ou água envenenada ou não encontravam água, nem comida, né? Então
os exércitos, os soldados foram morrendo ou de frio, ou de fome, ou de sede. E aí os russos, posicionados em um local estratégico, vão invadir, vão atacar o exército napoleônico, que não vai conseguir suportar essa pressão que vem da Rússia e a pressão que vem das nações coligadas contra ele. Tipo, os caras vão fazer um sanduíche de Napoleão, tá? Do exército napoleônico. Beleza? De um lado, os russos atacando, do outro lado, simplesmente uma tríade inglesa, austríaca e prussiana. Tá? Áustria, Prússia e Alemanha. A Áustria, a Inglaterra e a Alemanha. Quando eu falo Alemanha, eu falo Prússia, né? Áustria, Alemanha e Inglaterra de um lado e Rússia do outro. Então, isso acabou resultando na derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig. E essa derrota obrigou Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau. Não esqueça que nós temos 2 tratados de Fontainebleau. Tá? Um tratado de Fontainebleau trata da abdicação de Napoleão, e o outro tratado de Fontainebleau, isso antes de 1807, mais ou menos, garante, porque assim, então 2 tratados de Fontainebleau, um é bom, outro é ruim para Napoleão. Esse é ruim, Napoleão abdicou. Mas tem um tratado que Napoleão assinou em Fontainebleau, que foi bom para ele, que foi um tratado que permitiu que ele passasse pelo território espanhol, né, pela Península Ibérica, e chegasse rapidinho ao Portugal. Lembra? Caso português, que eu falei para vocês na ano passado, que obrigou o rei de Portugal a fugir do Brasil, tá? Então, o tratado de Fontainebleau mais famoso é esse, que eu acabei de falar para você, o tratado em que ele abdica o trono de imperador francês, tá? Uma vez abdicado do trono, ele vai ficar exilado na ilha de Elba, beleza? Por alguns meses, e depois ele vai conseguir fugir de Elba. O cara foge da ilha de Elba, ele conseguiu ali a ajuda de algumas pessoas e tal, fugiu de Elba, da ilha. Eu fico pensando, Napoleão fugindo, né? Daquela ilha, cinematograficamente, sei lá, nadando ou em uma embarcação na madrugada, e a cara dele isso, né? E tal, do baixo, porque ele era um baixinho muito figuraça, então. E aí o que ele faz? Ele volta para a França, e assim, quando ele volta para a França, ele é muito bem recebido na França. É que nem o Michael Jackson chegando em Hollywood, entendeu? Ele é um popstar na França. Michael Jackson você nunca ouvi, não, mas vou melhorar. Michael Jackson para mim, né? Tipo assim, o Justin Bieber, tá bom? Melhor não? Não, também não. Sei lá, uma popstar chegando num determinado local. É o Sócrates entrando em Atenas, por exemplo. E tal. Aí o que acontece? Você sabe que tem essa história, né? Que os filósofos da antiguidade clássica, eles eram celebridades, eles ficavam fora da cidade, eles ficavam afastados do povo. E de vez em quando eles iam encontrar a população. E eles eram assim, nossa, Aristóteles, o Sócrates está na cidade e tal. Aí a galera ficava toda ouriçada, é assim mesmo, os caras ficavam meio longe, assim, para refletir, para pensar. Mais ou menos isso. Tinha um professor de filosofia que falava isso para mim, eu achava um máximo. Assim. Imagina, Sócrates chegou, gente do céu, vamos lá ver o cara e tal. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o Napoleão. Ele volta para a França e o povo francês fala, nossa, se nós vivemos dias de glória, né, foi com o Napoleão. Então, Napoleão volta, ele é recebido nos braços do povo francês, certo? E isso permite que ele retome o controle do país. A obsessão que Napoleão tinha pela Inglaterra era enorme, a obsessão que Napoleão tinha para fazer da França um grande império é enorme. A ambição de Napoleão ela é impressionante. E o que ele faz? Ele vai governar a França por 100 dias, aproximadamente um pouco mais de 3 meses no governo, e aí ele vai retomar o expansionismo. Retomar o expansionismo significa reconquistar as terras, os espaços que ele conquistou. Tá? E isso acabou sendo uma espécie de reedição. Essa reedição do expansionismo foi muito frustrante para ele, porque ele já tinha sido bastante fragilizado no seu exército na primeira onda de expansão. E acabou sendo, mais uma vez, derrotado, dessa vez definitivamente na Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo sela o fim da Era Napoleônica. Ela vai sepultar a Era Napoleônica, Napoleão será preso,
e naquela época ele já tinha gravíssimos problemas de saúde. Imagina você a situação de Napoleão. Imagina você. Você acha que o Napoleão cuidava da saúde dele? Né? Desde que ele chegou na França em 1799, que ele deu o golpe 18 do Brumário, que ele não, antes disso ele já tinha uma vida extremamente desregrada. Ele era um homem do exército, ele estava o tempo todo em campos de batalha, alimentação péssima e tal, e muita bebida, né? Vinho e tudo mais. E ele acabou desenvolvendo uma doença no estômago, bem grave e tal, e ele tomava muito um medicamento para dores no estômago. Sabe que quem se alimenta mal acaba agredindo o estômago, e o estômago dele doía muito. E ele tomava um medicamento, né? E nesse medicamento ele era muito rico numa substância chamada arsênico. E o arsênico, quando ingerido em grande quantidade, ele é um veneno, ele mata e tal. Então Napoleão acabou morrendo por conta de uma doença que ele tinha no estômago. Agora, há controvérsias quanto à morte dele, né? Porque alguns apontam para uma morte por envenenamento. Dizem que Napoleão foi envenenado. Essa é uma linha de investigação sobre a morte de Napoleão. Acho que Napoleão tenha sido envenenado porque ele estava dando muito trabalho, fazia muito tempo, então resolveram matar o homem. Né? Outra linha de investigação, acredito que Napoleão morreu por intoxicação mesmo, de tanto tomar um medicamento para amenizar a dor que ele sentia no estômago. Enfim, Napoleão morre na ilha de Santa Helena e abre aí um grande precedente para o que eu posso dizer para você, para a reestruturação das forças absolutistas na Europa. Porque Napoleão a morte de Napoleão garante o quê? Garante um respiro, né? Garante uma sobrevida ao absolutismo no continente europeu. Porque, na verdade, o que Napoleão fez? Ele espalhou o ideal de liberdade, o ideal do iluminismo pelos lugares onde ele passou. Porque onde Napoleão dominava, prevalecia o Código Napoleônico, lembra? Não é? Lembra do Código Napoleônico? Garantia da propriedade, de igualdade de direitos. Lembra disso, né? Você lembra? Ó, Napoleão, ó, vou voltar aqui, ó. Olha o Código Civil Napoleônico aqui. Cadê minha gente? Cadê minha gente? Achei. Aqui, ó. Igualdade. Ó. Onde Napoleão controlava, os estados, as regiões que Napoleão controlava, obedeciam essa lei. Igualdade na lei, propriedade privada, proibição de greves, unificação jurídica no Grande Império. Então, quando Napoleão morreu, isso aqui morre com ele. O Código Civil morre com ele, né? E aí as nações que venceram Napoleão, qual é o perfil dessas nações? Elas não estão dominadas por Napoleão, elas venceram Napoleão. Qual é o perfil dessas nações? Essas nações, a Áustria, a Prússia e a Rússia, são nações absolutistas, né? Não são? A Áustria não é um grande império absolutista? A família Habsburgo domina aquele grande império, né? Os russos sob o governo da família Romanov, né? Então, o Congresso de Viena, olha onde foi o Congresso, na cidade de Viena, capital da Áustria. Então esses caras falaram assim: a gente venceu Napoleão e é claro que a gente vai, né, destruir a obra napoleônica de expandir o ideal iluminista pelo continente europeu. O objetivo é exatamente apagar a obra napoleônica, apagar a influência de Napoleão no continente, correto? Então, aí está um objetivo básico. Agora, entenda que o Congresso de Viena vai ser visto pelas forças liberais como um grande retrocesso, correto? Você vai pensar assim, imagina. Porque assim, preste atenção. Ó, vamos lá. Se você tiver... nós estamos em 1815, correto? 1815. Vamos pensar aí. Você tem 35 anos em 1815. Correto? 1815. Tá? Então, lá você viveu as duas fases. Você assistiu, vamos colocar 45 anos, porque daí você era muito pequeno. Mas você, com 45 anos, em 1815, você tinha visto a queda da Bastilha. Você tinha visto a morte do absolutismo na França. Correto?
E aí, em 1815, você vê o absolutismo ser restaurado. Tipo assim, você ajoelha e chora. Não é? Pô, caraca! Meu, nós vamos voltar no tempo, 25 anos. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente? Então, há uma baita de uma frustração da galera que é da geração da Revolução Francesa, entende? Então, apagar a obra napoleônica, para muitos, é um grande retrocesso. O Congresso de Viena tem um caráter extremamente absolutista. Na verdade, o Congresso de Viena, na verdade, ele vai restaurar o absolutismo. Agora, quem são os envolvidos? Vamos lá. Quem são os envolvidos do Congresso de Viena? Quem lidera? São os 4 países que venceram Napoleão, correto? E quais são esses países? A Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra. Por que eu deixei a Inglaterra por último? A Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. Agora, como é que a Inglaterra está num lugar, num congresso, que restaura o absolutismo, se ela matou o absolutismo na Revolução Gloriosa do século XVII? Muito bem, Maria Júlia. Estou vendo sua carinha aí. Então, exatamente. A Inglaterra é um estranho no ninho, não é? Então, para a Inglaterra, a situação é muito complicada, porque ela não tem muito sentido ela estar ali, entende? Então, a Inglaterra ela participa do Congresso de Viena, mas ela sai, ela nega essas propostas no segundo momento. Né? A Inglaterra se retira do Congresso de Viena porque ela não concorda com esse caráter mais conservador. Até porque, coloca aí no seu caderno, o Congresso de Viena não quer restaurar apenas o absolutismo. O Congresso de Viena ele tem um caráter político e também econômico. Tá? Ele quer restaurar o absolutismo e também quer restaurar o colonialismo, quer restaurar o mercantilismo, entende? O propósito do Congresso de Viena, além de restaurador absolutista, é restaurador colonialista. Isso significa, para a Inglaterra, um baita de um retrocesso também. Por quê? Porque se o Congresso de Viena quer recolonizar, isso significa redução do mercado consumidor aos produtos britânicos. Então a Inglaterra fala assim: oi, gente, então ganhamos da França, mas é tipo assim, eu tenho que ir embora, tal, tem hora para chegar em casa e tal. Tipo assim, a Inglaterra não quer participar do Congresso de Viena, né? Ela vai se retirar, tá? No primeiro momento ela participa, ela tem, né? As lideranças se encontram em Viena, mas a Inglaterra não tem muito sentido ela estar ali, então ela vai abandonar esse propósito restaurador do Congresso. Bom, enfim, o princípio. Quais são os princípios estabelecidos do Congresso de Viena? São 2 princípios, que geralmente que cai em prova é isso aqui, ó. O princípio da legitimidade, que seria isso, o princípio da legitimidade. Seria a ideia de recolocar no trono os reis que haviam sido destronados por Napoleão. Legitimidade, tipo assim, o teu lugar é legítimo, então você volta para o poder. Uma clássica, vou colocar 2 casos clássicos, né? Que ilustram bem essa legitimidade, seria o retorno ao poder na França da família que estava no poder na época da Revolução Francesa. Ou seja, os Bourbon voltam ao poder na França, certo? Quem vai governar a França é Luís XVIII, porque o Luís XVII tinha morrido na Revolução, tá? Durante a Revolução Francesa. Lembra que era o 16 que morreu, correto? E aí o Luís XVII, o Luís XVI foi executado, o 17 morreu na Revolução e o 18 foi o cara que assumiu a França em 1815. Beleza, tranquilo. O outro caso é o caso português. A partir do Congresso de Viena, Dom João VI, que já era rei de Portugal, estava no Brasil. Em 1815, o Dom João estava no Brasil. Então, com o Congresso de Viena, Dom João podia voltar a Portugal. Não é? Napoleão morreu. O que fazia Dom João estar no Brasil era o fato de Napoleão estar tomando conta lá da Europa. Agora, com a morte de Napoleão, Dom João pode voltar. Só que aí o que aconteceu? Dom João protelou sua volta. Dom João não voltou para Portugal em 1815. Ele vai ficar no Brasil por razões múltiplas, tá? Dom João ficou no Brasil por questões passionais mesmo. Ele tinha
apesar de ser casado, ele era infiel e ele tinha namoradas, ele tinha mulheres aqui no Brasil e tal. E outra coisa, ele gostava muito do Brasil, ele ficou apaixonado pelo Brasil. Então, ele fica aqui. E aí, o que ele faz para poder participar do Congresso de Viena? Ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal. E aí, o Brasil deixa de ser colônia de portuguesa em 1815. Mas apesar de deixar de ser colônia portuguesa em 1815, o Brasil não deixa de ser de Portugal, propriedade portuguesa. A independência do Brasil acontece em 1822, como todo mundo sabe. Mas o Brasil deixa de ser colônia portuguesa em 1815. Com a elevação do Brasil ao Reino Unido. Com isso, o Dom João VI estaria em território português e não em uma colônia portuguesa e poderia participar do Congresso de Viena. Então, ele seria legitimado como rei de Portugal pelo Congresso de Viena. Isso só vai voltar para Portugal. Isso desagradou a população portuguesa, sabe? Isso vai desagradar a população portuguesa, porque assim, a população portuguesa fala assim, cara, Dom João VI foi embora de Portugal e deixou a gente aqui para enfrentar o Napoleão. Napoleão morreu e ele não voltou. Entende? Ele só vai voltar em 1820, quando a população portuguesa ameaça derrubá-lo do poder e tomar o controle do Estado. Aí ele volta em 1820, assina a Constituição Civil do Porto, que vai reduzir o seu poder, acabando com o absolutismo português. Mas isso eu falo com vocês, a gente fala em história do Brasil. Beleza? Então, esses dois são os dois casos da legitimidade. Os reis que haviam sido destronados por Napoleão agora retornam ao poder. E o princípio do equilíbrio, por sua vez, é a ideia de que foram criados mecanismos que impedissem que houvesse um desequilíbrio de forças militares na Europa. Então, os exércitos teriam que ser parametrados, assim, né? Os exércitos tinham que ter, não poderiam ser mais fortes do que os outros, então havia um certo controle sobre as forças militares dos signatários aí do Congresso, tá? Para evitar que surgisse um novo Napoleão Bonaparte na Europa. Entendeu? Então, o princípio do equilíbrio justamente propõe um equilíbrio de força entre as nações europeias. Beleza? Então, os reis foram recolocados no trono e os países estão agora mais ou menos equilibrados, tá? Militarmente. Beleza? Bom, quais são as consequências do Congresso? O Congresso de Viena, gente, ele vai infernizar a Europa. A Europa vai mergulhar Na verdade, o Congresso de Viena só complicou a vida dos professores de história do futuro. Por quê? Porque, assim, estava tudo certo. Né? A Revolução Francesa tinha acontecido, liberdade, democracia, república. Nossa, e a minha vida ser outra hoje, se não fosse o Congresso de Viena. Porque o Congresso de Viena restaurou o conservadorismo numa época em que o liberalismo estava forte já. Então, o que vai acontecer? Conservadores e liberais vão entrar numa guerra que vai acabar nunca mais. Na verdade, nunca mais vai acabar. Né? Por quê? Porque os liberais e os conservadores vão estar sempre defendendo os seus lados. Entendeu? Os liberais bateram no peito falando que acabou o absolutismo na Revolução Francesa, os conservadores batendo no peito falando que o absolutismo foi restaurado no Congresso de Viena. O que acontece? Nós vamos ter uma guerra. E na França, para você ter uma ideia só do nível, o que você vai encontrar no próximo capítulo, se prepara. Porque você vai encontrar uma França que vai viver 2 repúblicas e 2 impérios e um governo comunista. Isso em menos de 100 anos. 2 repúblicas, 2 impérios, um governo comunista. Rei burguês, olha isso que você vai encontrar. Tá? A Itália era 30, a Alemanha era 36 estados, vai virar um país. A Itália eram 8 estados, vai virar um país. Tudo isso vai acontecer no século XIX. Então, o século XIX vira um inferno, né? E o desdobramento político é esse, a restauração do absolutismo, tá? E, ao mesmo tempo, você tem um absolutismo restaurado em confronto com o liberalismo consolidado, as ideias liberais consolidadas desde a queda da Bastilha e desde a propagação do iluminismo. Então, politicamente, nós temos isso. Tá? E, geograficamente, o Congresso de Viena refaz o mapa da Europa, que havia sido desfigurado geograficamente por Napoleão. Napoleão dominou, criou um império, e agora a geografia da Europa retorna ao seu formato anterior à era napoleônica. Então, esse é o desdobramento geográfico. É óbvio, né? O império era tudo aquilo do Império Napoleônico, e agora os países voltam a ter a sua autonomia e a sua geografia restabelecidos.
Tá bom? Então, o desdobramento político é esse. Então, ou seja, nós vamos mergulhar numa Europa do século XIX que vai ter aí uma era de grandes confrontos, de várias guerras, de várias revoltas, e essas revoltas, essas guerras vão colocar frente a frente as ideias liberais e as ideias conservadoras num eterno confronto que vai culminar, inclusive, lá na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de mortos. Tá? Fora os mortos e fora as guerras travadas durante o século XIX. Isso acontece aí na Europa no século XIX. Nosso olhar vai ser lançado para a Inglaterra, que vai passar pela Segunda Revolução Industrial, vai ser lançado para a França, que vai passar por uma série de revoltas liberais, e nós vamos lançar um olhar aí para a Inglaterra, para a Itália e para a Alemanha, que vão passar por processos de unificação. Preste atenção, Inglaterra e França, né, nações consolidadas, passando por mudanças políticas e econômicas. Do outro lado, Itália e Alemanha, que vão se unificar. Itália e Alemanha, Inglaterra e França. Itália e Alemanha, Inglaterra e França. Esses dois lados vão fazer o quê na Primeira Guerra Mundial? Se enfrentar. Entende? Então, no século XIX, a gente prepara o cenário para o século XX, e no século XX, as duas grandes guerras mundiais vão alterar o rumo da humanidade para sempre. Beleza? Mas essa é uma história que a gente fala na próxima semana. Tá bom, gente? Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijoca, faltam 3 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui. Se não, a gente vai para casa. Quer dizer, nós já estamos em casa, né? A gente vai tomar um café. Tá bom, gente? Tchau, meninas. Estou por aqui. Alguma perguntinha? Não, pode ir embora. Tchau, galera. Beijo. Deixa eu ver no mapa aqui, no chat. Uma pergunta? Não? Rafa, eu tenho uma pergunta. Oi, Chuchu. Pode falar. A questão da Inglaterra no Congresso de Viena. Ela no começo, ela começou participando ou desde sempre ela foi contra o caráter absolutista? Não, ela participa porque, na verdade, essas nações elas precisam... Por exemplo, a reorganização geográfica interessava ela, né? Redefinição do mapa da Europa e tal, né? O que não interessava a Inglaterra no Congresso de Viena era a proposta da Áustria, a proposta da Rússia, né? E das nações que estavam tentando recolonizar e restabelecer o absolutismo. Mas ela tinha interesse, sim, no Congresso de Viena, principalmente na redefinição do mapa que tinha sido desfigurado por Napoleão, né? Entendi. Beleza, Clarinha? Rafa, enquanto Napoleão estava em Elba, como a França ficou governada? A França ficou governada por um governo provisório, formado pelas nações, por representantes das nações coligadas, tá? Foi bem rápido, viu, Andrew? Bem rápido, mas foi um governo provisório de transição para o absolutismo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora, gente. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.